é esse tema aqui, tá? Estratégia argumentativa. Logo, se está falando de estratégia argumentativa, qual é a tipologia que nós vamos trabalhar? A dissertação, sem dúvida alguma, né, poderosos? Texto dissertativo, principalmente o dissertativo argumentativo. Ok. Então, isso aí tem que ficar claro. Lembrando que é um assunto constante na prova do Enem. Não é tão constante na prova da UEA, mas está no edital da UEA também, tá? Então, lembre-se de que é importante para os dois vestibulares, tanto o EA quanto o Enem. Segunda coisa, é importante também para a tua prova de redação, né? Você saber que estratégia você está utilizando. Não só fazer o seu texto intuitivamente, né? Mas saber mesmo o que você está fazendo. Ou pelo menos pensar de forma mais racional. Eu vou usar aqui tal recurso. Então, o texto ele deixa de ser inspiração e passa a ser todo técnica mesmo, que é o que a gente precisa para escrever um bom texto. Não dá para a gente ficar à mercê de inspiração. Imagina se no dia da prova você precisar da inspiração para escrever. E se você não tiver inspirado? E se acontecer como agora, um acidente que fez eu chegar, né, atrasada? Então, meus queridos, não podemos ficar à mercê disso. Temos que conhecer as técnicas. E, na verdade, vocês vão ver que nenhuma delas é assim inédita. Todas elas vocês já conhecem. Por isso que nós vamos fazer um passeio bem mesmo rápido, tá? O que talvez demore um pouquinho mais são as duas últimas. Então, quando se fala em estratégia argumentativa, você já sabe que é um recurso dos textos de teor, né, argumentativos em defesa de um ponto de vista. Pode ser também cobrado, coloque aí, ó, esse tema também é cobrado com textos injuntivos. Lembra para que servem os textos injuntivos? Para persuadir e convencer, certo? Só que aí nós temos outros tipos de estratégias, tá? Então, essa primeira leva que nós vamos ver aqui é com foco no texto dissertativo argumentativo. Nas próximas aulas, e que semana que vem a previsão de que vocês já estarem com a apostila de revisão, nós vamos ver estratégias argumentativas também no texto injuntivo, que aí você tem que saber o que é uma provocação, o que é uma tentação, o que é de repente, né, uma ameaça. Então, a gente tem que saber, tá bom? Logo, vamos lá para a primeira estratégia muito utilizada por todos nós, né? Que é o exemplo. O Padre Antônio já diria, né, já dizia lá no Barroco, Padre Antônio Vieira, que você aconselhar alguém, chamar a atenção, é bom, né? Faz bem. Mas o que convence mesmo, na opinião dele, era o exemplo. Ele dizia que o exemplo arrasta. Então, exemplificar é super bem-vindo para a argumentação, né? Reforça a defesa do ponto de vista quando você utiliza exemplos. Estatística, dados, né? Você vai ter aqui os resultados de pesquisas que estejam relacionados ao fato que deseja comprovar. Lembrando, meus amores, que tudo isso daqui é para corroborar a tua opinião. É aquilo, se você diz, por exemplo, vamos pegar o tema da UEA do ano passado, lembra qual foi? Não lembro mais. Se era o Brasil, né, um país que era possível dizer que vivia em democracia. Então, você tinha que se posicionar.
Acha que tinha democracia num país tão desigual como o Brasil? Sim ou não? Então, se você disser que não ou que sim, tanto faz, você vai ter essa tua opinião. Isso aqui tem que aparecer só para corroborar a tua opinião. Então, você poderia pôr que tantos por cento vive na pobreza e pouquíssimos em situação de privilégio. Então, só aí já mostra desigualdade. Lembre-se, não adianta nada vocês colocarem um exemplo ou um dado estatístico que não vem para corroborar o que vocês disseram. Entenderam? Fica aquela estratégia ruim. Infelizmente. Então, tudo que vai aparecer aqui tem que ter a ver, tem que relacionar ao que você opinar. Entendido? Outro, argumento de autoridade. Isso daqui, então, é campeão de audiência, né? Pega a prova do Enem, nota 1000. Todas elas aparecem argumento de autoridade. Logo, você tem que usar a citação de um especialista, né? Por isso que o nome é autoridade. Não vai usar a citação de qualquer um. Tem que ser um filósofo, sociólogo, alguém que tenha ali peso para aquilo que você está tratando. Você pode fazer de duas formas essa citação, vocês já sabem. Ou de forma direta, com as aspas, colocando ipsilíteres ao que o autor escreveu, né? As palavras iguais, tudo bonitinho, direitinho. Ou você parafraseia. Eu sou a favor da paráfrase, porque quando você leva a frase decorada, vai que no dia aconteça alguma coisa e você se esquece. O que eu acho legal? Quando você entende os conceitos, né? Eu entendo o que é a sociedade líquida lá em Bauman, eu entendo o que é a banalidade do mal lá para Hannah Arendt, que aí você consegue associar bacana, não adianta só decorar, entendeu, gente? Por quê? Aí você parafraseia, fica fácil. Outro é a alusão histórica, também muito querida. Lembrando, meus amores, que quando você trabalha com fatos, são do passado, certo? Então, o verbo vai aparecer no passado, concordam comigo? Né? Aconteceu em 1900 e tanto. E então, você tem que lembrar que nesse momento que você está fazendo alusão histórica, você não está dissertando. Você está narrando. Por isso que você tem que ter cuidado em fazer isso de maneira breve, num período curtinho, entendeu? Não vai ficar muito tempo. Ainda há pouco eu estava corrigindo o texto, né, com esse tema da UEA, e o menino começou fazendo uma alusão histórica lá na Grécia Antiga, explicando o que era a polis, quem podia votar, o que era democracia. No início, na introdução, 5 linhas, 3 era de alusão histórica, 2 para apresentar a tese. Então, o teu texto ficou o quê? Mais narrativo ou dissertativo? Mais narrativo. Então, tem que ter cuidado com isso, tá, gente? Porque o corretor, ele tá de olho nisso. O teu texto pode narrar? Pode narrar. Mas tem que ser curto, tem que ser rápido, tem que ser bem objetivo. E já trazer, não adianta também você colocar a alusão histórica e falou lá da Grécia. Sim, o que isso tem a ver com hoje? Porque o tema não perguntava sobre a questão do hoje, no Brasil de hoje, se tem desigualdade ou não? Então não adianta nada. Se for para você fazer uma alusão histórica, só por fazer, não relacionar com o tema e com a contemporaneidade, essa alusão não serviu de nada. Pelo contrário, fez foi te atrapalhar. Tá bom? Então cuidado com as alusões, são ótimas, são maravilhosas, tá? Deseja comparar fatos que ocorreram no passado com algo que esteja acontecendo na atualidade. Então, não fica só lá no passado. Traz esse fato, essa alusão para o presente. Beleza, gente? Outro aspecto também muito querido de estratégia, confrontação ou comparação.
É utilizado quando dados são comparados, apresentando semelhanças ou diferenças, dependendo do ponto de vista que se deseja defender. Então, você vai comparar e você vai trazer essas semelhanças, vai focar nas semelhanças, vai focar nas diferenças, né? Então, é também muito bem-vinda essa estratégia. Saibam também fazer, porque não adianta nada comparar e não colaborar para o teu texto. E aqui, outro que eu acredito que é o que mais consta na prova do Enem, para a questão objetiva, tá, gente? Que é o quê? A argumentação por raciocínio lógico. Porque você vai verificar causa e efeito, né? As causas e as consequências, geralmente. E para a redação do Enem também. E o que eu quero que vocês comecem a ter maior cuidado? Com isso aqui, a questão da indução e da dedução, tá? A indução, você parte de fatos que sejam mais particulares para chegar a uma conclusão mais geral. Então, é como se fosse assim, do menor para o maior, tá? Enquanto que a dedução, eu vou pegando pistas, né? Uma coisinha aqui, outra ali, para chegar a conclusão aqui. Então, você tem o oposto da indução. Enquanto essa vai do particular para o geral, a dedução você vai do geral e verifica os fatos particulares, que é em que está centrado o nosso exercício inicial aí da apostila. Então, a gente tem que saber quando que o texto está sendo mais dedutivo e quando ele está sendo mais indutivo. Beleza? Logo, vamos para o exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, o que vocês diriam? É indução ou dedução? As vacinas são uma importante forma de manter a saúde dos indivíduos. E aí, indução ou dedução, queridos? Ó, você observa que as vacinas é algo que mais geral ou particular em se tratando de aspectos da saúde? Hã? Então, aqui, ó, é uma forma, tá vendo? A vacina é uma forma de manter a saúde. A saúde que é o geral. Eu estou indo do particular para o geral. O que é isso? Indução ou dedução? Indução. Muito bem. Ó, o outro. Médias normalmente mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. Ou seja, está falando que as médias escondem, é uma parte do resultado. Aqui também é o pensamento indutivo. Está saindo do particular para o geral, inclusive dizendo o quê? Que nós não podemos generalizar. Então, é justamente o pensamento indutivo que impede, muitas vezes, que nós generalizemos, tá? Fica alerta. Já aqui, ó, ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. Então, observa que ele sai de uma premissa, né, que é mais ampla, né, ali, ó, a leitura, né, a leitura nos faz feliz, leitura de forma geral. E essa leitura de forma geral nos leva a quê? A uma leitura de nós mesmos. Por sua vez, nos torna mais felizes quando a gente se conhece, né? Quando eu conheço eu mesmo. Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei quais são os meus objetivos. Então, ele partiu de uma ideia geral para uma ideia mais particular. Logo, é o quê? Dedução ou indução? Agora é o pensamento dedutivo. Isso é importante quando vocês estiverem escrevendo o texto de vocês, se vocês estão usando a indução ou a dedução. Entenderam? Tá?
Vamos lá para a nossa apostila, por favor? Página de número 41. Ei, onde foi que desligaram essa luz? Ai, credo, uma mosca. Que horror. Ei, cadê o que tá ali de camiseta black? Vê se consegue ligar aí a luz, por favor. Ai, obrigada, querido. Ó, vamos lá? Primeira questão. Nós temos o texto do Arnaldo Antunes e Gilberto Gil. Ele diz o seguinte, lembra, sempre foco no enunciado. Na letra da música, observa-se uma estrutura que se repete nas 3 estrofes, construindo um raciocínio típico do pensamento científico. Então, veja, ele está te ajudando, ele já está te informando. Esse raciocínio que pode ser representado pela fórmula se x logo y encontra-se no campo argumentativo da dedução, indução, contestação ou exemplificação. Lógico que aí você ficaria a contestação e exemplificação, eu acredito que você não teria dúvidas, né, gente? E ficaria dedução ou indução. Veja como ele fala lá, ó. O raciocínio na letra da música se repete nas 3 estrofes. Ó. Se toda coincidência tende a que se entenda e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência apreende, a ciência em si. Então, ele fala de toda coincidência. Ou seja, qualquer coincidência para depois chegar à ciência. Não foi justamente do geral para o mais específico, né? Então, nós vamos ter aí esse se x é justamente toda coincidência, né? E depois vai ser o logo que é a ciência, da coincidência à ciência, do geral para o particular. Então, aí o pensamento dedutivo, né? Resposta, letra A. Questão número 2. Sobre o texto aqui do Lima Barreto. Lima Barreto, que é de que movimento artístico literário, poderosos? Pré-modernismo. Ótimo, pré-modernismo. O texto A Ciência em Si, veja, já é uma letra de música, né? Do Arnaldo Antunes com o Gilberto Gil. Querido Lima, ele escreveu, né, muitos contos, escreveu romances, mas ele também ficou muito famoso por escrever crônicas, tá? O texto dele, né, era muito, muito crítico. Por isso, as crônicas dele tinham um alto teor crítico. Logo, os textos dele se baseiam no argumento, né? Porque se você critica, você tem que criticar com argumentos, certo? Né? Não basta eu dizer, eu não gosto da professora. Por quê? Eu não sei. Cadê o argumento? Entendeu? Então, todo crítico, ele tem que ter argumento. Logo, o nosso querido aqui, se você quer ficar bom, leiam as críticas dele, as crônicas dele. Ei, ele é muito bom, Lima Barreto, vale muito a pena. E nesse momento que a gente está agora em setembro, né, meus amores, faltando aí pouquinho tempo para nossa prova, eu sugiro a você que leia pelo menos uma crônica por semana. Crônica de autores célebres como Lima Barreto, Machado de Assis, Clarice Lispector, Rubem Braga. Eles são campeões de audiência nas provas, em se tratando de crônica. O livro também mais atual, né? Então, você escolhe aí um Folha de São Paulo, um UOL da Vida e lê também as crônicas mais atuais, tá bom? Não fica também só lá nos textos dos grandes célebres e esquecer da nossa contemporaneidade.
Então, eu sugiro que pelo menos 2 crônicas, até a prova da UEA, você leia por semana, tá? Vamos para a questão. Considerando-se o trecho de Lima Barreto como um exemplo de texto argumentativo, assinale a afirmativa correta sobre sua estrutura. E a estrutura do texto argumentativo, vocês já estão careca de saber. O que tem que ter? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Para que serve a introdução? Contextualizar e apresentar a opinião. O desenvolvimento, para justificar, para comprovar a minha opinião. E a conclusão, né, para que eu encerre essa opinião. Às vezes fazendo apenas uma retomada do que eu disse ou trazendo intervenções, tá? Isso aí tem que estar na tua mente, no corpo, na alma, no coração. Porque, além de tudo, pode ser que venha uma questão para que você identifique nos outros textos, tá? Vejamos, olha só. A tese apresentada é de que o Brasil é um país rico, mas que, por má administração, se mostra pobre. Então, a tese tem que estar lá pela introdução. Vamos ver se existe isso. Na defesa da tese apresentada, o autor apela para informações presentes na imprensa sobre a realidade cotidiana. Vamos ver se ele apresenta essas informações. Os argumentos para o convencimento do público se apoiam em depoimentos sobre as evidências de pobreza no país. Então, vamos ver se tem depoimento lá. O texto apresenta sua argumentação com base na ironia, pois apesar de pobre, o Brasil se mostra como rico. Vamos ver, porque aqui ele está querendo te confundir, né? Ou não. Porque como o cara era justamente conhecido por ser irônico, talvez ele esteja ali querendo te enganar, né? Pode ser apenas um distrator. O público-alvo a ser convencido é a imensa população brasileira, que vê o país como rico, mas não nota os frutos dessa riqueza na realidade cotidiana. Então, vamos ver o que é que condiz lá no texto agora. Eu acho, nesse tipo de questão, que você deve fazer isso, gente. Deve ler o que está falando, as afirmativas, tá? Para que você já vá direcionado para a leitura. Olha o início. Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Então, qual é a opinião dele? O país é muito rico. Nós que nele vivemos não nos percebemos bem disso. Então, o povo, e ele está fazendo parte disso, porque ele usou o nós. A gente percebe que o país é rico? Não, na opinião dele, não. Então, já dá para a gente matar, por exemplo, a letra E, né? Ó, ele diz que a imensa população vê o país como rico. Aqui está dizendo que não, que a gente não percebe isso. E até o contrário, supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isto ou não faz aquilo por falta de verba. Então, o que... Oi? A letra A já dá para tirar? Porque o que diz A? É de que o Brasil é um país rico. É ou não é? Lá no texto? Sim. Mas que por má administração se mostra como pobre. Ele está falando aqui, ó. Supomos que o Brasil é pobre por quê? Quem é que se lamenta dizendo que não tem verba? E não é ele que administra? Então a letra A, ela tá certa. Né? Ela não tá errada. Quando ele... Ó, lembra que é questão de compreensão de texto. Quando ele pedir qualquer questão sobre estrutura do texto, qualquer questão sobre estratégia argumentativa, ela vai ter que estar explícita no texto, tá, gente? Então, é uma questão de compreensão textual. É só você observar o que tem no texto ou não. Agora, olha o que diz a B, né? Na tese apresentada, o autor apela para informações. Tese é desenvolvimento, bora ver. Nas ruas da cidade, nas mais centrais, até andam pequenos vadios a cursar
a perigosa Universidade das Sarjetas, aos quais o governo não dá destino, ou os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico. Aqui ele está sendo irônico. Né? Aqui ele está sendo irônico. Surgem epidemias pasmosas a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se a construção de outros bens situados. E o governo responde que não pode fazer, porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico. Ei, vocês viram algum depoimento? Não tem depoimento nenhum. Depoimento, como é que vai aparecer o depoimento? Vai ter o quê? Vai abrir aspas, muito bem, e vai ter a fala da pessoa que está fazendo esse depoimento. Entendeu? Vai ter citação. Vai ter lá, segundo o fulano, há uma dificuldade no bairro dele, entendeu? Ou em forma de discurso direto, o próprio cara que faz o depoimento lá vai abrir aspas, vai colocar a fala dele, ou de forma indireta. O autor vai escrever o que ele disse, tá? Portanto, aí nós não temos C. Os argumentos para convencer se apoiam em depoimento sobre evidência de pobreza? Não temos também. E a argumentação com base na ironia, pois apesar de pobre, não é apesar de pobre. É apesar de rico, o Brasil se mostra pobre, os governantes mostram ele como pobre. Inclusive, se você sair fazendo uma pesquisa por aí, a maioria vai dizer que o Brasil é pobre, que queria morar nos Estados Unidos, sendo que eles nem sabem como é que vive lá o pobre nos Estados Unidos, né? Que aqui ainda tem o SUS. Olha só. Então, as pessoas, muito por previsibilidade, cuidado, tá? Cuidado com previsibilidades. Evitem. Então, aqui, na verdade, a letra A é a correta. Pode confirmar. Número 3. Acerca desse segmento textual, assinale a afirmativa correta. Ó, já sabe que, se é sobre o texto, você tem uma questão de compreensão. Então, tem que estar expresso no texto. Logo, bora logo ver o que diz aqui. O exemplo dado corresponde literalmente a um argumento em defesa da tese apresentada no texto. Vejamos. Ao contrário do argumento, que mostra uma ideia geral, o exemplo expõe sempre um caso particular. C. Nesse caso, o exemplo dado mostra a importância do argumento do texto, servindo de contra-argumento. Bora ver se tem contra-argumento. O exemplo citado tem a função explicativa de como funcionam legalmente os incentivos citados no texto. E o exemplo referido tem a função metalinguística de explicar segmentos textuais anteriores de difícil entendimento. Então, será que a gente tem metalinguagem aqui? O texto está explicando o próprio texto? Vejamos. A economia funciona na base dos incentivos ou dos desincentivos. Então, aqui é o ponto de vista, hein? Por isso, por sua impressionante capacidade de mobilização social, a economia se tornou um instrumento do governo. Se o governo precisa estimular algum comportamento, costuma cortar cobranças ou impostos. Se ele precisa frear algum comportamento, costuma aumentar os impostos naquele segmento ou inventar alguma taxa qualquer. Olha só, e como faz todo sentido, né? O governo quer incentivar, tira os impostos. Aí o povo vai, compra, se deixa lá todo endividado. Tá precisando que o povo economize, então taxa é imposto, né? Para dificultar a compra. Então, diga. Do qual? Sim, mas aqui é para a gente entender melhor o texto, né? Aí depois, por exemplo, no trânsito.
Então, você já tem aí, ó, o por exemplo. Então, ele vai fazer o quê? Uma exemplificação, certo? Disso que ele acabou de dizer, que o governo incentiva ou desincentiva. Ele vai dar um exemplo. Se o governo não quer que ultrapassemos certo limite de velocidade numa estrada, começa a aplicar multas para quem o ultrapassa. Como o dinheiro é a verdadeira linguagem universal, aquela que todos entendem em qualquer lugar do mundo, então, de fato, os motoristas começam a respeitar o limite de velocidade. Tá? Cabe aqui até aquele ditado, né? Que mexeu no bolso, aí o povo respeita. Então, observa, o exemplo corresponde literalmente a um argumento em defesa da tese? Literalmente, o que é o literalmente? E o que é literal, então? Ai, socorro! Já basta o do computador que está quebrado? Ao pé da letra. Muito bem. De maneira literal o que ele disse antes. Esse exemplo não é com base no trânsito? Sim. Não é literalmente com base na economia, né, gente? Ele faz uma analogia, entenderam? Não é literal, é uma analogia, é metafórico. Se ele tivesse dizendo aí, né, figurativamente, aí tudo bem. Ou conotativamente, ou metaforicamente, ou simbolicamente, aí estaria correto. Mas literalmente não. Portanto, essa palavrinha deixou a A errada. B, ao contrário do argumento, que mostra uma ideia geral. No caso, o argumento é de que, a mobilização, a economia se tornou um instrumento do governo, certo? Isso aqui ele põe para defender a tese dele. A tese dele é de que o governo incentiva ou desincentiva, né? E que a economia funciona dessa forma. Então, esse é o argumento. Agora, para que eu tenha ali o meu argumento consistente, né? Eu trago justamente uma estratégia argumentativa. E ele trouxe o quê? O exemplo. Expõe sempre um caso particular, que aqui foi do trânsito, não é? Das multas de trânsito, um caso particular. Perfeito. Na C, o exemplo dado mostra a impertinência do argumento? Não, é a pertinência. Na D, o exemplo tem função explicativa de como funcionam legalmente os incentivos citados no texto. Temos lá antes incentivos citados? Nem tem. O exemplo tem a função metalinguística. Não, ele não está explicando ele mesmo, tá? Ele está exemplificando a ideia dele. Viu, gente? Então, letra B de bolinha é a nossa resposta. E agora essa última, que tá bem facinho também, ó. Sobre a estruturação desse texto, assinar a afirmativa adequada. O primeiro período do texto anuncia o tema e desenvolve o primeiro argumento. Vamos logo ver? O primeiro período diz: desde o começo dos anos 30, o câncer de pulmão ocupa um lugar a cada dia mais importante entre as causas de óbitos. Curus, o que é isso? Ei, anunciou o tema? Você já sabe do que vai falar? Só nesse período? Ele fez apenas uma contextualização, vocês perceberam? Porque o texto, observa que ele diz, ó, retirado de uma redação escolar. Então, aqui o cara simplesmente contextualizou. Na sequência aí, os estudos já demonstraram de forma clara as relações existentes entre esse tipo de câncer e o hábito de fumar. Portanto, quando ele fala aqui que ele
anuncia o tema e desenvolve o primeiro argumento, você observa que não tem, né? O desenvolvimento. Até tem a contextualização. E a contextualização, muitas vezes, a gente faz referência ao tema, até deve fazer isso. Ele está falando sobre o câncer de pulmão. Ok, mas cadê o desenvolvimento? Ainda não rolou, né? Depois. Então, essa letra A está errada. Se tivesse só assim, anuncia o tema, estaria correto. O segundo período do texto antecipa um argumento apelando para a autoridade de estudos realizados. O segundo período, os estudos já demonstram de forma clara, ele está fazendo um apelo a os estudos, sim ou não? A autoridade de estudos realizados? Sim. Ó, de forma clara as relações existentes entre esse tipo de câncer e o hábito de fumar. Antecipa. Agora ele depois vai ter que explicar a relação entre o câncer e o fumo. Ele só apresentou, perceberam? Né? Tá perfeito. O exemplo dado mostra... Olha, já tô lá no outro. É a B. O segundo parágrafo explicita a tese a ser defendida? Não, a tese está no início. O segundo parágrafo apela para a evidência estatística a fim de apresentar um argumento para a tese que ainda não foi expressa? Não, a tese já foi apresentada. O último parágrafo se utiliza da intimidação. Aí grifa essa palavra, gente. Grifa a palavra intimidação. Porque aí entra, gente, as estratégias argumentativas de textos injuntivos. Intimidação, provocação, tentação. Isso aí nós vamos ver adiante, tá? Grifa que é para vocês me lembrarem. Beijo, gente. Bom dia.